E para já, nesta primeira parte do nosso programa, falamos do tempo frio, do inverno, falamos também da importância de reforçar o nosso sistema imunitário, as nossas defesas nesta época do ano. Será que há diferenças no que diz respeito à alimentação durante o inverno e durante o verão? O que é importante nós comermos nesta altura do ano para estarmos mais com as nossas defesas mais em cima, mais ativas? É sobre isto que vamos falar nesta primeira parte do consultório. A minha convidada é a doutora Dinora Bastos, nutricionista, e estará connosco para falar precisamente deste tema. Está bem disposta? Sempre. Obrigada. Vamos então perceber se a nossa alimentação, primeiro, não é, para introduzirmos o assunto, se a nossa alimentação muda muito do verão para o inverno. Há mudanças que me parecem claras. No verão comemos coisas mais leves, no inverno mais consistentes. Mais é consistente. Assim? Sim. Também um bocadinho por causa da diferença de temperatura. O inverno é caracterizado por tempo mais frio, temperaturas mais baixas, e nós acabamos, se calhar um bocadinho inconscientemente, procurar algum conforto com a alimentação. E aí acabamos por procurar mais a sopa, alimentos mais quentes. Passamos também mais tempo sentados, né? As comidas são mais demoradas. E acabamos por realmente por encontrar esse conforto na alimentação. No inverno acabamos por reforçar um bocadinho a alimentação, até porque a alimentação também, essas alimentações mais pesadas, os alimentos mais pesados acabam também por nos aumentar a temperatura, ajudar a aumentar a temperatura. Sim, certo. E o que nós precisamos no inverno, é que as temperaturas são relativamente mais baixas do que outono e inverno, nesta estação do ano. Sim. E depois, diz-se que nós somos o que comemos. É importante nós mantermos uma alimentação saudável ao longo de todo o ano, ou nesta altura devemos ser mais exigentes com o que comemos? Eu acho que nós devemos ter uma alimentação saudável, equilibrada, completa, variada durante todo o ano. Só assim é que conseguimos chegar ao inverno com as defesas, neste caso com o sistema imunitário, né, na sua plenitude, na sua ação máxima. Obviamente que nesta altura, porque o sistema imunitário, se calhar é melhor explicar um bocadinho o que é o sistema... Sim, podemos explicar, claro. De uma maneira muito breve e sucinta, mas o sistema imunitário é um conjunto de moléculas, de células que atuam no nosso organismo visando a sua proteção contra micro-organismos, contra bactérias, patogénicos que podem invadir o organismo e provocar a doença. Sim, utilizou aí uns termos difíceis. mas diga. Não, ou seja, a função do sistema imunitário é defender o organismo de alguns agentes que possam provocar a doença. Certo. E aí a alimentação é um dos fatores, porque o sistema imunitário é um sistema complexo e é difícil isolarmos um fator, mas de facto a alimentação, a nutrição é fundamental para a saúde do sistema imunitário e para nos ajudar nessa proteção. No inverno, uma das causas que pode levar a uma diminuição da resposta imunológica, da resposta do nosso sistema imunitário, é de facto, por exemplo, a temperatura, o stress, a poluição, são tudo agentes agressores que podem diminuir as nossas defesas. E todos eles combinados então, não é? Ainda pior, tem um efeito ainda mais explosivo. E, de facto, é importante que a nossa alimentação, especialmente nesta época do ano, realmente seja reforçada para evitarmos que haja uma quebra da função do nosso sistema imunitário. E que cuidados devemos ter exatamente? Começando de manhã, pelo pequeno almoço. Ou não podemos dividir assim em refeições? Não, porque depois também temos que ajustar a cada um, não é? Sim, é difícil, claro. Não é? No total ou no dia-a-dia, devemos ter alguns cuidados. Quer no pequeno almoço, se calhar outra pessoa, por exemplo, incluir frutas. Há pessoas que se calhar preferem a fruta ao pequeno almoço. Há outras ao almoço, outras ao Acho jantar. que o mais importante realmente é o total, o diário, o dia alimentar é que é mais importante. Mas há realmente nutrientes, algumas vitaminas e minerais que têm algum destaque na função do sistema imunitário. E realmente as frutas, os legumes, são alguns alimentos que nos podem dar essas vitaminas, esses minerais que tão importantes são para as nossas defesas. E nós, quando falamos das nossas defesas e do nosso sistema estar protegido, não nos referimos só a gripes e a constipações, ou estamos exclusivamente a falar dessas doenças mais de inverno? Não. Obviamente que o sistema imunitário atua em vários setores do nosso organismo. Aliás, nós até devemos ver o organismo como um todo. Por exemplo, a pele
Sim. A pele também fica mais desidratada no inverno, mais desidratada com mais feridas. E a pele é uma barreira mecânica a alguns agentes patogénicos, porque aquilo que afeta o sistema imunitário podem ser bactérias, vírus, que podemos ter ou apanhar, contrair através da alimentação, da poluição, do ar que respiramos, e é importante que realmente todas as barreiras do organismo estejam ativas, quer no verão, quer no inverno, mas obviamente que o inverno é sempre uma época mais complicada. Mas, por exemplo, a pele, temos que também cuidar da pele durante o ano inteiro, porque a pele também é um mecanismo de defesa, uma barreira, não é? E realmente a nutrição e já também. Agora, sim, desculpe interrompê-la, mas já agora que falamos da pele, há pessoas que pensam que hidratar a pele é pôr uns cremes muito à superfície e não é nada disso. Quer dizer, não é nada disso, também ajuda. Mas não só. A hidratação começa por dentro, não é? Com a água. Com a água. A água realmente é a nossa bebida, devia ser a nossa bebida de eleição. Há pessoas que têm alguma dificuldade em beber água, mas podem sempre recorrer a águas aromatizadas, a chás, a alguns sumos de fruta. A sopa também é uma boa maneira de ingerirmos uma boa quantidade de água. Sim. E, de facto, a água é um bem essencial e não devíamos descuidar a ingestão de água, que é fundamental também para o sistema imunitário e também para a saúde da pele. No inverno temos a dificuldade que normalmente não temos muita sede. Pois. Mas o não ter sede, o facto... Portanto, temos de estar atentos precisamente para combatar isso, não é? Claro, porque o nosso corpo não nos vai dar aqueles sinais que dá, por exemplo, no verão. No verão. Mas normalmente quando sentimos esses sinais também já estamos numa fase de desidratação mais avançada. Nós devíamos ter o hábito de beber água, implementar isso no nosso dia-a-dia e não esperar termos essa sensação de sede. Acabar por ir ingerindo, ou estipular 1,5 litro de água, ou por uma garrafa. Como falou há pouco, pode copos. ser a água, não é? Claro. Uma garrafa, podem ser os sumos de fruta, então também são uma boa opção. As águas aromatizadas. Com limão, com aquilo porque há pessoas que têm alguma dificuldade em beber água e adicionando algum alimento que gostem, umas gotinhas de limão, um ramo de hortelã, de preferência, que torna a água mais apetecível. Sim. E que não se esqueçam de ir um pauzinho de canela, depois cada um tem que arranjar estratégias. Truques, não é? Cada um tem que arranjar as suas estratégias, os seus truques para melhor conseguirem fazer a ingestão de água total diária recomendada para o dia, no inverno e no verão. Sim, quando estamos a falar de alternativas, espero que ninguém esteja a pensar também nos sumos de pacote. Refrigerantes não. Refrigerantes não, obviamente. São diferentes. Voltando então aqui à alimentação, como dizíamos, há vários fatores que influenciam o nosso sistema imunitário, o stress, a poluição, tudo isso, todos esses fatores externos. Pessoas que têm dificuldade em dormir, que não dormem bem, também podem sentir alguma quebra na função do sistema imunitário. Sentem-se mais em baixo, mais não é? em baixo, não é? Mesmo fisicamente mais em baixo. E a obesidade também compromete? A obesidade, até porque as células típicas da obesidade acabam por criar um meio inflamatório, ou seja, uma pessoa obesa é caracterizada por ter um quadro de infecções mais recorrentes e acaba por... Se tem infecções mais recorrentes, acaba por ser também depois um ciclo vicioso. A obesidade é um fator de risco para várias patologias. Certo. As várias patologias acabam por ir prejudicando a função isto é tudo um ciclo e devemos, mais uma vez, ver o nosso organismo como um todo e não isoladamente, porque todos os pontos são importantes e todos os pontos têm que ser tidos em conta quando estamos a falar em saúde, em doença, sistema imunitário. E falando aqui, vamos pôr as coisas assim de uma forma clara, os nossos melhores amigos, referindo aos alimentos, obviamente, claro. Os nossos melhores amigos no inverno. Que alimentos devemos privilegiar? Não devem faltar? Falamos da água, que também é importantíssimo. Sim. As frutas e os legumes, por exemplo, privilegiar frutas que contenham a vitamina C, que é um excelente antioxidante, e quando falamos em sistema imunitário, acho que de uma maneira geral as pessoas acabam por associar muito à vitamina C, logo, claro. À laranja, à tangerina, mas depois também temos a papaya, o kiwi, os morangos, então são tudo frutas muito ricas em vitamina C. Certo. A variedade também é muito importante, não nos fixarmos apenas num alimento. Agora vou só comer laranja porque fico protegida no inverno, claro. Não é? Não pode ser assim também. A variedade é a monotonia alimentar acaba também por prejudicar a saúde em geral e o sistema imunitário. As frutas são importantíssimas nesta época, escolher frutas da época, esses cuidados todos que devemos ter durante o ano. Os legumes também são fontes importantes de várias vitaminas. Por exemplo, optar ou reforçar o consumo de sementes, de frutas oleaginosas, como a castanha do Maranhão, as nozes, são riquíssimas em ômega 3, em vitamina E, são tudo...
nutrientes que acabam por nos ajudar no estimular o nosso sistema imunitário para estar mais ativo. Sim. Mais alguma coisa que devemos privilegiar agora? Falamos de vitamina C, vitamina A também. A vitamina A também tem... Eu fiz aqui o meu trabalho de casa. Tem poder antioxidante poderoso, não é? Onde é que podemos encontrar a vitamina A? A vitamina A podemos encontrar no leite, no fígado, na gema, e depois também temos algumas frutas e legumes que têm alguns precursores da vitamina A, que são os beta-carotenos, que é a laranja, a tangerina, aqueles frutos que têm a cor muito amarela, laranja. São ricos em carotenos, são muito utilizados no verão por causa do bronze. No inverno podemos utilizá-los também para... Ou seja, podemos comê-los todo o ano, não é? Todo o ano. A abóbora também é um legume rico em vitamina A, a batata doce, são tudo alimentos que nos podem conferir alguma proteção, porque são ricos em vitamina A e vitamina C, porque os alimentos acabam por ser ricos em vários nutrientes. Sim. Não é? Mas a vitamina A tem um poder antioxidante importante e também deve estar presente, como a vitamina D, como o ácido fólico, como o selênio e o zinco são também nutrientes muito importantes aqui no sistema imunitário. Eu gostava que nos fosse dizendo também em que alimentos podemos encontrar estas vitaminas. Por exemplo, o selênio. É muito, por exemplo, a castanha do Maranhão é muito rica, é dos alimentos mais ricos em selênio. Encontramos no supermercado normal? Sim, normalmente até... Se calhar eu é que não ando atenta. Uma fruta normalmente até vem com nozes, amêndoas, avelãs. Costuma vir misturado. Misturado. Ou há sozinho, mas também consegue encontrar o mix. Sim. O mix. Também, o selênio também encontra na carne, no peixe, nas ostras, por exemplo, também são ricas em selênio. O selênio é muito importante e normalmente até costuma-se dar em suplemento associado à vitamina E, que acaba por potenciar os dois nutrientes, acabam por ter uma ação um bocadinho mais reforçada se forem dados em conjunto. O zinco, por exemplo, nós precisamos de uma quantidade muito pequenina de zinco, mas como o zinco é tão preciso para várias enzimas, que são alguns dos componentes que o sistema imunitário tem para a sua ação, o zinco, apesar de ser preciso em quantidades muito pequeninas, uma pequena falha pode comprometer a nossa resposta imune. Podemos demorar mais tempo a responder. O zinco também se encontra na carne, no peixe, nas carnes vermelhas, nas ostras também um bocadinho. Acaba por ser esses alimentos os mais ricos, aqueles que devemos privilegiar. Os peixes gordos também são uma boa opção, têm ômega 3. Salmão, a cavala, o atum. São tudo, a sardinha, muito rica em ômega 3 também. Muito rica em ômega 3, que é uma gordura saudável, não deixa de ser gordura. E eu acho que muitas pessoas não sabem disso, mesmo aquelas latinhas que se usa, que têm sardinha, que são muitas vezes uma boa refeição, para quem não tem tempo ou para algo... Podem ser, depende, porque tudo que é enlatado e muito processado às vezes pode ter outros componentes prejudiciais, mas acaba por ser uma boa opção se não tivermos outra alternativa. Sim. Mas o ômega 3 é um nutriente, é um ácido gordo essencial que também é muito importante porque ele tem função anti-inflamatória, ou seja, ajuda, não é? Por exemplo, quando nós estamos doentes ou com a garganta inflamada, precisamos de um anti-inflamatório natural que nos ajude para combater a inflamação e, consecutivamente, a infecção e todo esse quadro clínico. E estas comidas que nós comemos mais no inverno são ricas nestas vitaminas todas nestes nutrientes que falamos agora? Acabam por ser... Estou a pensar, sei lá, cozidos, sei lá, não sei, tantas comidas mais de inverno. Devemos apostar na variedade. Obviamente que o cozido se tirarmos os enchidos, acaba por ser um bom prato, certo. Não é? Os enchidos já são ricos em gorduras mais saturadas, gorduras trans, que acabam por prejudicar um bocadinho o sistema imunitário. Devemos optar por gorduras mais... Ou seja, tem o efeito oposto, não é? Também temos que evitar depois alimentos que possam prejudicar o nosso sistema imunitário. E podemos falar neles já agora para sabermos quais são? Por exemplo, as gorduras trans são uma das... Por exemplo, por norma, nós acabamos por ingerir uma grande quantidade de gordura, de uma maneira geral, como é óbvio. E esse excesso de gordura também é um dos fatores que pode diminuir a nossa resposta imune. Ou seja, nós devíamos ingerir a quantidade ideal de gordura para cada um de nós. Por exemplo, há estudos, assim só por curiosidade, que se reduzirmos de 30% para 25% o consumo de gordura, já aumentamos logo a resposta imune, o que é muito bom. Às vezes pequenas reduções acabam por ser fazem benéficas. Muita diferença.
ou seja, a gordura, devíamos ter um peso ideal, outra vez falando um bocadinho na obesidade, não é? Se conseguirmos ajustar o nosso peso às nossas características, ao nosso biotipo, acabamos por beneficiar também. É que as pessoas, e peço desculpa interromper, mas as pessoas associam sempre, quando pensam em crianças malnutridas, que têm uma resposta imunitária muito fraquinha, mas a obesidade pode estar quase, não sei se na mesma balança, mas... Quer a desnutrição, quer a obesidade, os extremos acaba sempre por prejudicar. Né? Nós devemos, que é o mais difícil, é encontrarmos o nosso equilíbrio. Claro. Não é? Porque, obviamente, que quando estamos perante duas pessoas semelhantes, que são, acabam por contrair o mesmo tipo de agente agressor ao organismo, pode ter efeitos completamente diferentes. Se a pessoa estiver nutrida, tiver uma alimentação equilibrada, o estado nutricional estiver ótimo, se calhar aquele vírus não é capaz de nem causar nenhum tipo de... Sim. Por outro lado, se a pessoa estiver desnutrida, quer por excesso de peso, porque os obesos também podem estar desnutridos, não é só a pessoa mais magrinha, os que comem menos, a desnutrição pode acontecer nos dois quadros. O mesmo vírus ou o mesmo agente agressor numa pessoa que esteja desnutrida já pode ser mesmo fatal. Ou seja, nós temos mesmo que prevenir e encontrar o nosso equilíbrio nutricional para prevenir este tipo de situações, porque um vírus pode ser completamente inofensivo para algumas pessoas, mas para outras pode ser até, num caso mais extremo, fatal, se realmente estiver bastante debilitada. E estes conselhos que estamos aqui ao longo do programa a dar, o que se deve comer, o que se deve privilegiar nesta época de inverno, ajuda-nos a prevenir estas doenças de inverno ou também a curar, de certa forma, algumas delas? Ou falamos só de prevenção? Nós devemos sempre apostar na prevenção, não é? Quando nós, prevenindo é sempre melhor do que depois remediar, mas obviamente que ajudam. Se estamos a ingerir alimentos com ação anti-inflamatória, com ação para reforçar o nosso sistema imunitário, acabamos por ajudar também depois no tratamento. Obviamente que o principal, aquilo que nós devemos tentar é sempre a prevenção e é nesse sentido que devemos fazer a nossa alimentação, mas obviamente que se dermos ao organismo os nutrientes necessários num estado de doença, acabamos por melhorar bastante e ajudar o tratamento. E as crianças? Há cuidados especiais para elas no inverno? Ou devem seguir as mesmas regras que os adultos? Eu acho que, de uma maneira geral, as crianças e os adultos devem cumprir uma alimentação saudável. Obviamente que as crianças podem ter algumas necessidades. E estão muito mais expostas, coitadinhas, porque vão para as escolas e parece que é à vez, não é? O vírus fica uma doente, depois na semana a seguir fica outra, portanto estão muito mais expostas. Estão mais expostas. Em sítios muito fechados também. Também, acaba tudo, é assim, mais uma vez, temos que olhar para nós como um todo e, de facto, há ambientes, a poluição, o próprio ar, que acaba por contaminar e as diferenças de temperatura, acho que, por exemplo, nas escolas acontece muito isso, vão para o recreio, acabam por estar em salas muito quentes e às vezes estas diferenças de temperatura acabam por realmente deixar a criança... Nós nos locais de trabalho, ar-condicionado, liga, desliga, não é? Também acaba por... Essas diferenças é que acabam por prejudicar ali um bocadinho o nosso sistema, não só o sistema imunitário, mas de uma maneira geral. Mas há vários, nas crianças têm que ter essa atenção porque elas também são mais frágeis e acaba por, depois as crianças às vezes, quando estão doentes, acabam por lhes dar aqueles miminhos que nem sempre são os melhores para o tratamento, né? Nutricionalmente Falamos podem não ser. Acabam sempre por dar um chocolatinho quente, acabam por mimá-los, não é? Que também é importante, porque o bem-estar também acaba por ajudar o sistema imunitário, mas os pais acabam por depois lhes dar alguns alimentos que podem não ser os mais... que deem os dois. Sim. Que é o miminho, mas não esquecer depois também a parte da nutrição, que é muito importante para o tratamento da constipação, da gripe, de qualquer quadro clínico. E em relação a suplementos, será que há necessidade para algumas pessoas, alguns casos em particular, de reforçar o sistema imunitário com recurso a suplementos? Acho que nós não devemos... ou se nós fizermos uma alimentação equilibrada, conseguimos estas vitaminas todas na alimentação? Os suplementos podem ter um papel importante e não os podemos descartar completamente. Agora, eu acho que as pessoas primeiro devem tentar, com a alimentação, conseguir realmente adquirir esses nutrientes, porque nos alimentos a sua absorção é sempre muito maior e melhor. Ou seja, devemos sempre tentar, primeiro, numa fase inicial, devemos sempre ter como base a alimentação saudável. Obviamente que os suplementos, em casos específicos, podem ter a sua ação e serem benéficos, não é?
por exemplo, há situações que as pessoas estão extremamente debilitadas, com várias patologias múltiplas, com stress, com alguma, e que realmente o suplemento, porque às vezes nem sempre também conseguimos fazer a alimentação que pretendemos. Sim, claro. Porque não temos, às vezes a disponibilidade não é a que gostávamos e acabamos por nos obrigar a fazer escolhas alimentares que não estavam previstas, não é? E obviamente que os suplementos podem ser uma ajuda. Agora, tomar suplementos e não fazer uma alimentação correta quando também é não possível, é por aí. não é por aí. Muito bem, lembrei-me de mais uma coisa agora. Com o frio vêm também as dores nos ossos. Também. Portanto, cálcio, magnésio. Também são nutrientes, é como digo, mas também não é só no inverno. Mais uma vez, esse reforço tem que ser durante todo o ano. Nós devemos escolher realmente alimentos, por exemplo, o laticínio, que são riquíssimos em cálcio. Devemos também fazer sempre essa ingestão ao longo do ano e não só esperar que a dor chegue no inverno e vamos agora atacar. Não, devemos prevenir. Tentar sempre prevenir. Nesta altura, fazer um reforço, obviamente optar por alguns alimentos que nos possam reforçar nesse sentido. No que diz respeito ao cálcio e ao magnésio, penso que é fácil, mas podemos de qualquer forma dizer em que alimentos é que podemos encontrá-los. O magnésio encontra-se também nos laticínios e em vários alimentos. O cálcio, mais uma vez, nos laticínios, nos produtos de folha muito verde. Os laticínios são aqueles mais conhecidos, mas, por exemplo, a couve também é rica em cálcio, as sementes de chia também são ricas em cálcio, ou seja, as amêndoas, mas a forma, se calhar, mais fácil e mais rápida, onde a absorção é melhor, é realmente no leite e nos derivados do leite. E vou aproveitar que tenho uma nutricionista comigo para esclarecer também algumas pessoas que possam não saber agora essas coisas mais recentes, que se ouvem mais recentemente, as sementes, etc. Podemos explicar às pessoas como utilizar essas sementes, que são tão benéficas e há tantas pessoas que ainda não sabem ou não sabem como usar. Como usar? Por acaso é engraçado que às vezes nas consultas as pessoas dizem: olha, já tenho sementes de linhaça, comprei sementes de linhaça, mas não sei utilizá-las. Está tudo guardadinho. Compram porque ouvem falar, porque são alimentos que estão na moda, mas depois não os sabem utilizar. Ou com que misturar, não é? Com que misturar. Mais uma vez, acho que devemos também depois ajustar ao nosso gosto pessoal. Por exemplo, as sementes de chia podem ser utilizadas ou para cobrir frutas, para meter nos iogurtes, quer no sólido, quer no líquido. E condicionam muito o sabor ou não das coisas? Não, acho que dá uma textura mais crocante. Okay. Acaba por, não tem, se calhar as sementes de papoula acabam por dar mais algum paladar, por exemplo, as sementes de chia praticamente não têm muito paladar, acabam só por dar aquela textura mais crocante, as sementes de linhaça... Fica mais apetecível. As sementes de linhaça também são muito importantes, são riquíssimas em vitamina E, em ômega 3, também é importante para o sistema imunitário. E agora que falou das sementes de linhaça, elas vêm assim inteirinhas, é para se misturar nos iogurtes ou no que seja inteiras ou tem que se moer? As sementes de linhaça convém primeiro triturá-las. Há também à venda já trituradas em pó, mas normalmente compra-se inteiro, mas depois convém triturar, aquilo basta numa trituradora normal de casa. Sim. Com alguma facilidade conseguem triturar. Até porque acabamos por aproveitar melhor as sementes de linhaça quando elas são trituradas e também não acaba por não agredir depois o aparelho digestivo, porque as sementes de linhaça são extremamente duras e acabam por depois ver prejudicar. É que eu comprei e andei imenso tempo a comê-las inteiras. E depois um colega daqui do Porto Canal é que por acaso me disse isso. Lá está, são coisas que as pessoas não sabem. Não sabem. Por mais que se fale disso. As sementes de chia já podem utilizar normalmente. Sem triturar. As sementes de chia também são muito importantes, por exemplo, para a obesidade. Porque as sementes de chia, quando colocamos as sementes de chia em água, elas acabam por formar um gel, aumentam de volume, acabam por formar um gel e se forem, por exemplo, de manhã com um bom copo de água, forma tipo um balão gástrico. Aí mesmo misturadas em água e a pessoa bebe o copo de água, porque aquilo forma um gel. Passado alguns minutos, podem deixar da noite para o dia, mas basta alguns minutos a repousar na água e depois podem aromatizar com umas gotinhas de limão para tornar mais... Mesmo para quem não sofrer de obesidade, é um bom truque. Também é um bom truque, até para aumentar a saciedade, para longos períodos. Às vezes nós vamos para a mesa com uma avidez de fome, não é? Obviamente, e pode ser um bom truque para amenizar um bocadinho o apetite. E acaba por ser também muito benéfica no sistema digestivo, principalmente no intestino. E mais uma vez o intestino também deve estar no seu estado mais saudável, porque também pode influenciar em muito o sistema imunitário. Muito bem. Ficamos muito esclarecidos. Muito obrigada, doutora, por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Penso que toda a gente ficou esclarecida, que tivemos uma conversa muito produtiva para falar então desta alimentação de inverno.